Conta-se que no século passado, um turista estadunidense resolveu visitar a cidade do Cairo, no Egito. Mas o objetivo principal desse turista estadunidense era conhecer um famoso sábio que residia nesta cidade, na cidade do Cairo, no Egito. Bom, quando ele chega lá, ele tem algumas surpresas. A primeira delas é que este sábio residia num casebre. Ao entrar neste casebre, ele teve outra surpresa. A segunda surpresa, de mobília. O mobiliário do sábio era composto apenas por uma cama rústica, onde ele se deitava, o sábio, um banquinho rústico, e uma mesinha. É claro que havia uma quantidade, uma tuia, como se diz no Nordeste, uma tuia, um monte de livros. Afinal de contas, o homem era sábio. E aí, como de mobília só havia aquilo, o turista pergunta para o sábio: onde estão os seus móveis? Cadê os seus móveis? Ao que o sábio respondeu com outra pergunta: e onde estão os seus? E o turista simplesmente disse: mas, ora, eu estou aqui de passagem. E o sábio responde: eu também. É que todos nós estamos aqui de passagem. Estamos na terra de passagem. Esta é uma das inúmeras existências nossas. E tinha que ser assim. Porque para se atingir a perfeição relativa, não absoluta, porque a perfeição absoluta é de Deus, há que se ter muitas experiências na carne. Então todos nós estamos aqui de passagem. É interessante e é impressionante como nós, os seres humanos, os filhos de Deus, damos tanta importância à transitoriedade, a tudo aquilo que é transitório. Nós vamos falar sobre isto daqui a pouco, mais profundamente. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho de Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos exibindo a série de vídeos denominada O Tempo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transitoriedade. Transitoriedade é o título do vídeo de hoje. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Carta de Paulo, a primeira, a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Os amigos espirituais são unânimes em nos informar, em nos avisar, em nos alertar, fazendo a seguinte pergunta para a gente refletir: por que você não tira alguns minutos, não reserva alguns minutos de cada dia, de cada semana, de cada mês, se você achar que é muito, a refletir na transitoriedade de todos os recursos, de tudo que nós temos aqui, a transitoriedade de todos os recursos
existentes. É preciso nos lembrarmos disso. Como disse o sábio da introdução, nós estamos aqui de passagem. De passagem. Então deveríamos refletir sobre isso. Nada trouxemos para este mundo, disse Paulo, e nada levaremos dele com relação aos patrimônios de ordem material. Não levaremos roupa, sapato, casa, carro, nem o próprio corpo nosso levaremos quando daqui passarmos para a vida maior. E retornaremos em outra oportunidade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 9, o Espírito de Pascal, este Espírito nos dá uma comunicação, uma instrução chamada A Verdadeira Propriedade. No item 9 do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. E aí ele pergunta, o que o homem, o ser humano, tem de propriedade? Apenas aquilo que ele pode levar consigo a ultrapassar a barreira da morte, o portal da morte. Quando ele porque o ser humano, o homem, o ser humano, eu, você, não se esqueça, somos seres imortais, somos espíritos imortais. Só levamos para o lado de lá, para a vida maior, aquilo que realmente nos pertence, que são os conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento da inteligência, essa faculdade dada a nós por Deus, o desenvolvimento, o esforço, as qualidades morais. Isso é o que levamos conosco para o mundo maior. O resto fica tudo aqui. Tudo aqui. A nossa riqueza constitui-se desses bens, os bens do Espírito. E aí o Pascal faz uma analogia interessante. Ele diz, quando você vai viajar, por exemplo, a um país estrangeiro, vai fazer uma viagem, e aí o que você leva na bagagem? Tudo aquilo que você vai precisar, tudo aquilo que você vai usar, inclusive dinheiro, posses. Com isso aí, com dinheiro, por exemplo, você vai poder se alojar, você vai poder se alojar bem, mal, depende do quanto você vai levar, do quanto você tem de bagagem, de dinheiro, de bens materiais. Da mesma forma, quando o espírito parte desta existência para o mundo maior, para o plano espiritual, ele leva aquilo que ele vai usar lá. Se ele chega rico lá, ele vai usar, ele vai ter as melhores moradas, vamos dizer assim. Bom alojamento vai ser fornecido a ele, vai ter, quer dizer, o local para onde ele vai, porque ele é rico dessas qualidades. Se ele é pobre dessas qualidades, ele vai se alojar como? Onde ele estará? No mundo espiritual. No livro Fonte Viva, capítulo 47, Emmanuel tem uma bela página a respeito disso que nós estamos conversando. Esta página é intitulada Autolibertação. E aí ele vai dizer que um dos graves problemas nossos, do ser humano, é o egoísmo. O egoísmo está encravado em nós. Foi sendo alimentado ao longo de séculos, milênios.
o egoísmo. Então, ele faz a seguinte reflexão: se eu, você, quisermos nos libertar, quisermos libertar a alma das cadeias, das grilhetas, dos grilhões, das cadeias escuras do eu, então vamos começar desde já o nosso curso de autolibertação. Curso de autolibertação. De que forma? Possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Possuindo tudo e nada tendo. Olha quantas coisas a gente tem, mas nada disso é nosso. Com todos e sem ninguém. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Deus é que é o dono de tudo. Com todos e sem ninguém. A nossa trajetória para Deus, para a perfeição, é individual, é pessoal. Embora nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar. Ninguém caminha sozinho, mas a trajetória para a perfeição é solidária. Melhor, é solitária. Em outro livro chamado Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 72, Emmanuel tem uma página chamada Transitoriedade, que justamente dá o nome, dá o título a este vídeo, a esta fala nossa. Transitoriedade. As pessoas, nós estamos habituados, estamos presos ainda aos valores do mundo. Esquecemos muitas vezes os valores espirituais. E é por isso que Jesus dizia: não acumule tesouros na terra, acumule tesouros no céu, os valores espirituais. Me desculpe se eu estou repetindo muito, sendo muito repetitivo, mas todos os recursos disponíveis para nós devem ser vistos, devem ser compreendidos como materiais didáticos, entendidos como materiais didáticos, materiais para a nossa aprendizagem, para a nossa marcha para Deus, para a perfeição. O benfeitor espiritual Emmanuel, ainda neste texto Transitoriedade, vai nos dizer que nós devemos aproveitar todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Por exemplo, a escassez. Por exemplo, a abundância. Dois contrários, dois opostos. Escassez e abundância. A escassez é valiosa porque traz a disciplina, valor moral, valor inalienável, valor que estará conosco. A escassez é valiosa porque traz a disciplina. A abundância é valiosa porque multiplica as formas do bem. Uma e outra passam. São temporárias. São passageiras. Uma e outra passam. Glória e miséria são, como diz Emmanuel, são molduras de apresentação temporária. Ambas vão passar. Só Jesus e a lei divina não passam. Permanecem para nós como portas de vida e redenção. Muito obrigado. Deus nos abençoe e até a próxima.